Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de número 15. Assim está escrito: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Uma orientação de Paulo, um ensino poderosíssimo, necessário e que não se deve esquecer em momento algum. Ele aconselhando aqui a Tito, quando Tito foi encarregado por Paulo de ir até a cidade de Creta, a igreja que estava ali, precisava de colocar algumas coisas em ordem, havia lá alguma coisa que não estava de acordo como deveria ser, e, portanto, Paulo encontrou em Tito, embora novo, um obreiro firme, seguro, de princípios elevados e desfrutando da confiança do apóstolo. Então, Paulo enviou ele para lá para que colocasse algumas coisas que ainda restavam em ordem. E avisou a ele o seguinte, que lá no meio daquele povo havia muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, e o certo é que eles estavam fazendo um barulho tremendo lá no meio do povo. E um que se dizia profeta deles. Então veja em que ambiente Tito estava sendo enviado, mas havia nele elementos da parte de Deus que lhe davam a sustentação para enfrentar esta situação e resolvê-la de acordo com a direção de Deus. Então Paulo orientou a ele para que repreendesse severamente estas pessoas que estavam em desacordo com a sã doutrina e com a pacificação, ou a comunhão entre as pessoas, viver em paz, para que eles fossem repreendidos e que Tito também fechasse os seus ouvidos às fábulas judaicas e aos mandamentos que eram preceitos de homens que se desviaram da verdade, mas queriam se prevalecer diante do povo. Então veja, é uma situação da época de Paulo que nós vemos repetir também nos nossos dias. Existiam os desordenados, faladores, enganadores, profetas, mentirosos, enfim, aqueles que se desviam da verdade e começam agora a criar mandamentos, ordens e estatutos humanos e exigir das pessoas que se cumpram. Mas aqui está um exemplo muito interessante. No meio dessa balbúrdia, desta confusão terrível, Paulo envia para lá um cooperador seu, novo, mas espiritualmente maduro, seguro nas suas palavras, na sua orientação, e ele foi sem nenhuma intimidação, sem nenhuma desconfiança, ele foi confiante em Deus e certo de que ele estava na direção de Deus. E uma das coisas que Paulo disse é que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Ele diz, antes o entendimento e consciência estão contaminados. Então, sempre aonde se reunir um grupo de pessoas, vai haver aqueles que são, na verdade, puros, foram purificados por Jesus, foram libertos
das impurezas, das contaminações, dos pecados, e eles agora, para eles, na presença de Deus, tudo é puro, tudo é agradável, tudo é bom, tudo traz edificação. Mas existe também aqueles que, não se deixando purificar da impureza e da contaminação, ainda tem aquele mesmo procedimento de outrora, só que agora com uma capa de cristão, porque está no meio do povo de Deus, e para eles que são contaminados de consciência e de entendimento, nada é puro. Em tudo eles observam e encontram impureza, encontram pecado, encontram as coisas porque aquilo é de acordo com a mente deles. A consciência e o entendimento estando contaminado, nada que seja puro, eles vão afirmar que é puro. Porque para o impuro, para o contaminado, nada é puro. Então isso já é da natureza da pessoa que não foi transformada, não foi liberta, não experimentou o novo nascimento, não passou pelo processo da conversão através de Jesus, aonde é colocado em nós a implantação da natureza divina, e nós agora, libertos, transformados, purificados e santificados, temos agora também a natureza divina e o poder do Espírito Santo que testifica junto a nós, que servimos ao Senhor, e encontramos as coisas de Deus, pureza e santidade, e a maneira como nós devemos nos aproximar delas em Deus é de uma maneira pura, santificada e separada, ou seja, uma vida consagrada diante do Senhor. Mas não esquecendo e não fechando os olhos, nem os ouvidos, para ver e entender que no meio deste ajuntamento de pessoas, de povo que serve a Deus, sempre vão existir estes contaminados, porque eles foram corrompidos pelo engano, pela mentira, pela infidelidade, pela corrupção, muitos pela imoralidade, mas não querem deixar o seio do povo de Deus, porque querem ali encontrar vantagens para se manterem sobre as pessoas, e como eles perderam tudo o que de Deus poderia receber, eles se tornaram faladores, se tornaram vãos, enganadores, contaminados, corrompidos e mentirosos. Mas quando Paulo fala sobre isso para Tito, ele está dando aqui o encorajamento a Tito para que ele chegue lá com a autoridade que Deus lhe deu e comece a colocar as coisas em ordens e reprovar este tipo de pessoas que estavam querendo ter a prioridade no meio daquele povo. Então, que eles fossem reprovados publicamente e repreendidos para que os outros aprendessem como é que se deve servir e se portar diante da presença de Deus, mais especificamente na realização da sua obra. Então disse aqui que era para ele não dar ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade, mas que era para repreendê-los severamente. Então veja a qualidade destes que são contaminados e infiéis. Como já disse, desordenados, faladores, vãos, enganadores, mentirosos, profetas, preguiçosos, e ele chama aqui bestas ruins. É a palavra que Paulo dirige a este tipo. Mas a Tito, ele diz, repreende-os severamente. Então, não há argumento ao conversar com este tipo de pessoas que já têm o entendimento e a consciência contaminados e já se revelaram infiéis. Não há palavras que possa demovê-los
da conduta, do procedimento que eles estão levando, porque já se habituaram àquele estado de coisas. Só mesmo uma repreensão e colocá-los nas mãos de Deus, porque só Jesus que pode entrar naquele coração e fazer uma transformação completa para que eles então sejam libertos de todo aquele estado de coisas e passem a servir a Deus com alegria, com simplicidade, com sinceridade, com pureza, com verdade e com temor. Nós encontramos na palavra de Deus quando o Senhor Jesus Lucas deixou registrado no Evangelho de Jesus Cristo, lá no capítulo 11, os versículos 39 a 41, Jesus falou sobre um tipo de pessoas que vivia esse estado de coisas. Diz assim: e o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Dai antes esmola do que tiverdes, e tudo será limpo. Então veja, eles estavam vivendo somente de uma aparência. Davam uma aparência, davam a entender que eram íntegros, sinceros, verdadeiros e puros, quando na verdade aquilo era somente uma aparência exterior, mas o que dominava o coração era rapina, era a maldade, era o engano, era a contaminação. Também observamos, quando Paulo escreveu a epístola aos Romanos, no capítulo 14 e o versículo 14, ele deixou escrito assim: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Imunda, contaminada, corrompida, está no mesmo sentido. Então ele diz: no Senhor Jesus nenhuma coisa é imunda, mas para aquele que a tem por imunda, ou seja, porque nele habita a imundície, a impureza, a contaminação, tudo para ele vai ser de acordo com aquilo que está no seu coração. Uma outra palavra de Jesus, dando o seu ensinamento, abrindo mais claramente sobre esta questão de contaminação, de entendimento, consciências contaminadas e infiéis, o Senhor Jesus, Marcos deixou gravado no Evangelho de Jesus, no capítulo 7, dos versículos 15 a 23. Está escrito assim, capítulo 7. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Jesus começa aqui dizendo o seguinte: não são as coisas que entram em nós que nos contaminam, mas são as coisas que saem de nós que contaminam. E ele vai esclarecer isto aqui, dizendo o seguinte, versos 17 a seguir. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Então o que é que entra no homem? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Então, o que entra no homem, entra pela boca. E isso não contamina o homem, porque vai ao ventre e o ventre coloca fora.
E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Agora, o que é que sai de um coração contaminado? Então ele diz: do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. 13 coisas que saem do coração do homem. E o verso 23, Jesus diz: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, quando Paulo escreve aqui, este homem contaminado e infiéis, que para ele nada é puro, isso está em concordância com o que Jesus deixou registrado aqui. As coisas que saem do coração do homem. E ele explicitou cada uma delas, essas 13 que saem do coração do homem e, portanto, contamina. Contamina o quê? A consciência, o entendimento. E quando observamos em Tiago, nós encontramos também, ora, o que sai do coração passa pela boca. Então vamos observar em Tiago, no capítulo 3, o versículo 6. A língua é também um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A língua significa as palavras, o que é dito. E o que é dito procede do coração. O próprio Jesus disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de coisas ruins, de maldade, de violência, de contaminação, é isso exatamente o que vai sair pelas palavras que forem proferidas. Então, quando Paulo diz todas as coisas são puras para os puros, significa que, como Jesus deixou registrado, Lucas deixou registrado o que Jesus disse, dizendo que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Por quê? São puras, são santas, são verdadeiras. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. E são estas coisas que contaminam. Então, lá na cidade de Creta, estava tendo esta dificuldade, mas ali estava um obreiro de Deus para combater aquele estado de coisas e então colocar ordem no povo que servia a Deus. Quando nós vamos observar o que o apóstolo João escreveu no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e o versículo 27, está escrito assim: e nela, quer dizer, na nova cidade, na nova Jerusalém, cidade celestial, diz, e nela não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, observamos aqui, este conselho de Paulo a Tito foi um conselho muito necessário para o que estava acontecendo naqueles dias, naquela cidade, no meio daquele povo. Tito foi, com a graça de Deus, a orientação do Espírito Santo e a confiança do apóstolo para aquele lugar, e ele ali, com a graça de Deus, pôde colocar as coisas em ordem. Não foi muito fácil, não foi da noite para o dia, mas ele trabalhou de maneira segura e fiel, e Deus lhe deu graça e deu o resultado que era esperado, que era colocar aquele povo em ordem diante do Senhor e afastar aqueles que eram contaminados, corrompidos e enganadores.
porque para eles nada é puro. Eles já estão corrompidos de entendimento e consciência. Consciência contaminada, cauterizada, consciência morta, é esse o estado de coisas. Então faz tudo o que quer, mas não há nenhum temor, não há nada que venha freá-los. Mas os puros, eles vivem debaixo do temor a Deus, e pelo temor e a verdade, eles se desviam do mal e se mantêm no caminho diante da presença do Senhor. Então nós encontramos aqui esta verdade tão necessária também para os nossos dias, quando parece que tudo está nivelado. As coisas ficaram comuns, generalizadas, todos agindo de uma mesma forma, de uma mesma maneira, e sem terem o verdadeiro discernimento, deixando que as contaminações e as corrupções que há no mundo venham a entrar no coração das pessoas e eles levem isto ao seio do povo que está reunidos para servir a Deus, mas que agora já há dois tipos de pessoas: os puros e os contaminados, os sinceros e os falsos. Então aqui ele está dizendo que para os puros todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis nada é puro, tudo é corrompido. Era esta a situação lá, e é esta a situação hoje, nos dias em que nós estamos atravessando. É necessário que Deus levante um novo Tito para ser colocado nestes lugares, desbaratar estes que estão prejudicando a seara do Senhor, semeando corrupção e contaminação no coração do povo, e que possa, com princípios de pureza, verdade e santidade, demonstrar com a vida diante de Deus e diante das pessoas como é que se deve posicionar-se para servir a Deus. Em primeiro lugar, deixar-se trabalhar pelo Senhor Jesus para que sejam libertos e convertidos. E ao ser isto, o sangue de Jesus vai purificá-lo de todo pecado, de toda impureza, de toda iniquidade. Vai purificar, tirar o mal pela raiz do coração. E purificar a mente, quer dizer, o entendimento e a consciência. E o coração vai ser purificado com água limpa, a água que é a palavra de Deus. E aí então, quando passar por este processo verdadeiro de conversão, a palavra de Deus voltará a ser abrigada naquele coração, o Espírito Santo fará ali morada e já não terá mais lembrança das impurezas, da corrupção, da contaminação, da maldade e nem da imoralidade, porque agora estará diante da presença do Senhor, purificado, liberto, transformado, santificado e capacitado. E capacitado para servir a Deus em espírito e em verdade, glorificá-lo todos os dias e permitir que a expressão dos seus lábios seja da abundância que há no coração e que possa haver no meu, no seu, no nosso coração, coisas boas, coisas que glorifiquem o nome do Senhor, que eu honre, que eu exalte, que eu dignifique e que a nossa vida possa demonstrar no comportamento e nas palavras que nós estamos vivendo à luz do que diz a palavra de Deus, e que para nós que fomos purificados e libertos por Jesus, todas as coisas são puras e encontramos nela meios de enxergar a operação de Deus e glorificá-lo pelo seu poder maravilhoso e permanente em manifestar nas coisas e nas pessoas que nos levam a glorificar a Deus. Então, este conselho, ele é útil para mim
ele é útil para você, ele é útil para cada um de nós. Então, tenhamos bem vivo no nosso coração que nós precisamos discernir como está o nosso entendimento e a nossa consciência. Crendo em Deus, que estão limpos e purificados, glorifiquemos a Deus por isso. Se porventura descobrir que está contaminado, infiel e corrompido, há necessidade de que venha com pressa a Jesus, confesse-o e deixe que ele o liberte, o purifique e o transforme. E voltará então a desfrutar daquela plena comunhão na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas lembre-se, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Querendo Deus, amanhã